que nós vamos... Não vou falar uma pregação, né? Porque já quem me conhece é mais ou menos de cunho ensinável, assim, é estudo, né? Eu não tenho muita facilidade de pregar igual o nosso irmão ali, o irmão que tem a facilidade de fazer aplicações. Eu sou mais sistemático, né? Mais técnico. Mas, de qualquer forma, é a palavra de Deus. Glória a Deus. E estou treinando, para pegar algumas dicas, irmão, que como fazer pregações espontâneas. Amados, uma coisa muito pertinente é uma coisa também que eu tenho tido bastante conflitos nessa área, que é a área do domínio próprio. Ainda ontem, tinha um pote de sorvete lá em casa, né? E eu peguei o pote de sorvete, aí logo a minha bichinha pequenininha veio, quer sorvete? Eu quero. Eu botei bastante para ela, porque eu sei que ela gosta muito de sorvete, né? Aí peguei uma porção para mim, separei uma porção para a mãe e deixei uma porção para o menino que ia chegar um pouco mais tarde da escola. Né? Então ficou da minha mulher, porque eu também comi o meu, né? Ficou da minha mulher e do menino. Logo após que ela comeu, ela veio de novo para mim e falou bem assim, eu posso comer mais um pouquinho? Não pode. Eu botei mais para você porque eu sei que você gosta muito. Agora o que tem aqui? Eu já comi a minha parte, agora é o da sua mãe e do seu irmão. Ela fez o bico e foi, pisando forte. Beleza, ela não compreende, entende? A questão da divisão. Ela só compreende, porque a criança é egoísta, ela só compreende a satisfação que ela vai ter após de ela saborear aquele sorvete que vai causar uma explosão de sabores. Né? O prazer que ela vai sentir, ela só consegue ver isso. Mas porque é criança. É uma pré-adolescente. Esse é um domínio próprio, que ela ainda não conseguiu, e ninguém nasce com domínio próprio, na verdade isso aí você vai ter que trabalhar essa situação ao longo da vida. E por isso são os embates, por isso são as recaídas, por isso são as frustrações, por isso é que quando você vira no espelho e fala assim, cara, quando é que você vai tomar jeito? Porque na verdade nós temos um grande conflito dentro de nós, entre nós e nós mesmos. Eu tenho conflito comigo, e tenho conflito comigo mesmo. São duas pessoas. E apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Apóstolo Paulo falou bem assim, agora eu percebo que dentro de mim, livro de Romanos capítulo 7, né, versículo 19 diante, agora dentro de mim eu percebo que existem duas leis. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele fala assim, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo efetuá-lo. Todavia o querer está em mim, mas não o efetuá-lo, não tornar em prática, embora você possa pensar, e você pensa isso, eu quero ser uma pessoa livre do vício, eu quero ter uma vida meteórica, eu quero ter sucesso em todas as minhas empreitadas, tudo aquilo que eu vou falar assim, que eu ponho como objetivo na minha frente, eu quero traçar, eu quero executar com maestria. Você quer o bem? Eu quero abençoar a minha mãe, os meus irmãos, os meus vizinhos, os meus irmãos em Cristo, eu quero ser um ótimo esposo. Todos têm pensamento, ninguém tem pensamento derrotista aqui, ninguém tem pensamento de mal, todos querem atingir, mas a dificuldade que temos é porque nós temos que passar pelo viés, pelo caminho do domínio próprio, porque existem duas leis que lutam dentro de nós, e uma dessas leis, né, é a lei da natureza caída. Meu Deus. O pecado. Deixa eu ser mais enfático e mais profundo nas minhas colocações. Quando você nasce, a sua alma ela é inerte, ela ainda não se despertou. Quando você é tirado do mundo uterino, né, e você vem para um mundo externo, eles tiram a placenta, e você sai do líquido amniótico e sai para fora, eles tiram aquilo ali e o ar, a atmosfera aqui fora, os radicais livres colam na sua pele e você puxa aquele ar que cheio de bactérias, cheio de radicais livres, vão entrando por dentro das suas vias nasais, aquilo vai queimando na criança porque ela não está habituada e aquilo vai despertando nela o sistema imunológico e a primeira sensação que ela tem é de choro. Começa a chorar. Por que ela chorou? Porque ela sentiu algo estranho. Algo despertou nela. Uma sensação que ela nunca teve antes. Ela chorou. A mãe, compreendendo que aquele choro era por falta de alimento, já pega a criança e chama ela no peito. É um costume das mães. Ali cria na alma da criança, na mente da criança, porque alma, no grego, é psique. Psique ou psique. Então, ali surge a primeira programação. Quando você chorar. Quando você querer alguma coisa, chora, esperneia. Por isso que no supermercado, a primeira coisa que eles fazem... Então, amados,
Cria na mente da criança, opa, eu senti algo diferente, algo que eu não gostei, começou a criar. A minha mãe me chamou pro peito. Porque lá no supermercado, a estratégia é o seguinte: não põe as guloseimas lá no meio das comidas onde os adultos vão buscar. Põe aqui, onde eles chegam, param e as crianças visualizam. Na frente. Sempre ali tem uma criança, eu quero, mãe, eu quero. Vocês estão sempre pedindo ali. Então é a questão do domínio próprio. É uma aliança que nós temos com a carne. Quer ver? Como é que eu nem entendo o texto ainda. Quer ver uma coisa que você vai ver o que é dominado ao costume de jejuar. Jejua pra você ver. Jejua só até meio-dia. A casa estava em crise quando era jejum até 10 horas estava em crise. Alguns nem ficavam, alguns seguiam, não vinha aqui passar fome, até 10 horas vai passar fome. Ainda vez que passava semana sem comer. Eu já passei semana sem comer. Primeira coisa que a carne fala: ei, Paulo, pro outro Paulo, o Paulo mesmo. Ei, Paulo, eu quero comer. Aí, dentro da minha mente, eu mesmo, falando pra mim mesmo. Porque eu mesmo peço comida. É o domínio próprio. E eu falo pra mim mesmo. O outro eu dentro de mim, o espiritual, não, você não vai comer. Me lembro lá da palavrinha de João, capítulo 4, versículo 5, né? Porque nem só de pão viverá o homem. Aí fica aquela crise, aquela guerra. E dá um livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 17. Ele só diz que o espírito guerreia contra a carne. 5, capítulo 17. E a carne contra o espírito. E ambos brigam entre si para que não façais. Existe uma guerra dentro de nós. Meu Deus. É onde entra o domínio próprio. Paulo, eu quero comer. Não vai. Aí ela começa a mostrar sintomas psicossomáticos. Tortura. E ela fala assim: eu quero. Você fala: não quer. Dessa vez você não vai estar uma palavra. Gente, um dia eu morava no Sovaco, morava aqui no Boato do Sapo, desci em Campo Grande lá na frente lá, e vim entrando, né, do Bolso ali, e a minha rua era a rua do movimento. E aqui era a rua do movimento, e aqui eu passava dinheiro para minha casa. Aí minha mulher falou assim: amor, manda o dinheiro pro meu Pix. Manda o dinheiro pro meu Pix. Eu falei assim: se eu não puder ter domínio sobre o meu dinheiro, sobre a minha vontade, eu tenho que deixar de ser homem. Não, vou levar o dinheiro para casa. Não bebi nada. Vim, saltei no ônibus. Tô chegando em casa. E lá em cima, lá, eu vi o meu terraço de luz acesa, né? As colegas dela lá em casa lá e tal. Sexta-feira, né? Com o dinheiro no bolso. Eu vi e a caminho aqui, ó. Eu até passei, meu irmão. Falei, pô, mas antes de chegar em casa, só uma. Ó, pé menino e minha mente, ó. E voltei. E depois que a desgraça estava feita, e me descobri a expressão de baixo calão, é empregado uma negatividade nessa palavra quando você diz que o estímulo não é ruim. Então, eu pensei, cara, era só eu ter ido embora, era tão fácil, era só ter ido embora. O que dentro de mim, qual foi a lei que eu transgredi dentro de mim que foi tão forte quanto a minha lei de não querer ir? Então você pode observar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos do Espírito são 9, enquanto os frutos da carne são 16. Se evidencia mais os frutos ruins do que o do Espírito. Sabe por quê? Porque nós damos mais vazão aos frutos ruins do que aos frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, nós somos desabilitados a fazer o que é realmente certo desde quando nós nascemos. No meio pela qual vivemos. Você lembra daquela propaganda? Casa Bahia, lugar de gente feliz. Ali só tem pessoas que não têm domínio próprio. E no final do ano, inadimplentes. Pessoas que acham que o consumismo vai satisfazer um desejo que só aquele lá de cima pode fazer. Eu poderia ficar por aqui mesmo, nesse pequeno comentário. Mas eu gostaria de convidar vocês para fazer uma pequena reflexão rápida. Aí no livro de Gênesis, capítulo 4. Seu versículo 8 em diante. Aliás, vamos lá, Gênesis 4, 6. 24? Gênesis 4. Telegrama, mano. É sério? 6, 7, 8. Está escrito assim: Caim, então disse o Senhor a Caim: por que você está irritado?
E por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. E o desejo dele será contra você, mas é necessário você dominá-lo. Amém? Amado, tudo aquilo, essa é uma máxima, tá? Tudo aquilo que você não domina, te domina. Meu Deus. Por isso, o medo dos países de outrora. Eles botavam os muros fortificados. E assim, e para ser um país independente e se manter, eles tinham que ter um grupo de exército disposto a morrer pelo seu pequeno pedaço de terra, e tinha que fazer fortes. Eram muros com a espessura aí, vamos dizer aí, com uma largura aí de 5, 6 metros de largura, muros de pedra, que pessoas faziam até morada ali nesses muros, de tão largos que eles eram. Eram muros, e nesses muros tinham fortes. Eram pilares onde ficavam pessoas ali olhando para ver se o inimigo, eram os atalaias que ficavam vendo se o inimigo vinha. Então, para preservar o que tinha dentro, tinha que fazer muros. Isso me faz lembrar uma palavra de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não consegue dominar, que não tem domínio próprio, que não consegue dominar o teu espírito. Você fica vulnerável. Meu Deus. Sabe que você fica vulnerável? Você fica com a mulher que você não deseja, trabalha no trabalho que você não deseja, vive a vida que você nunca planejou, veste a roupa que nunca foi sua, vive a história que nem de longe era pra você ter vivido. Porque quem não tem domínio próprio, qualquer caminho é caminho, porque ele não sabe onde vai. Por mais que ele saiba, eu tenho que ir por aqui, mas eu não tenho domínio próprio, eu vou seguir qualquer um outro. Porque eu não governo os meus sentimentos, não governo as minhas decisões, eu não tenho uma vida planejada. Eu vivo ao léu, não tenho domínio próprio. Qualquer vantagem que vier, se você pisar no meu carro, eu te meto a mão. Não estou aqui, tá? Os meus, mas como assim? Se eu não tenho domínio próprio, eu estou aqui pregando, daqui a pouco eu vou fumar crack, pô. Porque eu não tenho domínio próprio. E página, e eu nunca vou ter. É uma característica da natureza. Então, por isso, está inserido logo no primeiro contexto dos homicídios na Bíblia, no livro de Gênesis. Então, ele já mostra ali que, olha só, no versículo 6 e 7, Deus fala com Caim. É lógico que esses versículos não dão um tempo cronológico. Quer dizer que logo após Deus falou, ele foi fazer. Pode ter tido um espaço de tempo, mas Deus o advertiu antes. Quer ver? Você quer saber quando uma pessoa não vai bem? Olha para ele. Ele quer mandar sinais. As pessoas têm que entender que eu não estou bem. Aí fica encanatudo, fica irado. Só você chegar para ela e perguntar: vem cá, Átila. E Átila, o que aconteceu? Aí o cara pensa assim: pô, tô de carrancudo, então agora eu vou. Não, é porque é assim. Mas Átila, olha só, eu sou seu amigo, eu entendi as suas razões, porque você tá irado. Mas cara, você tá fazendo merda, pô. Se você começar a fazer o que é certo, você vai começar a ter aceitação. Ah, Alexandre, eu posso? Pode. Pode, pô. Eu posso? Pode. Pode. Você... Agora, se você proceder errado, Átila, cara, o pecado ele já está te dominando. Meu Deus. Os seus desejos já estão te dominando. E contra você, cara, vai ser o seu desejo. Ou você acha que quando você sempre dizer sim pra você, e uma dica, aprenda a aceitar o não. O não é o caminho para o sim. Ninguém chega ao sim sem antes ter ouvido consecutivos não. Nós não chegaríamos na humanidade a sermos quem éramos, quem somos hoje. Os seres da tecnologia avançada, se antes nós não tivéssemos recebido um não lá atrás. Não coma do fruto da árvore da vida, porque se no dia que comer, certamente morrerá. Mas não é ruim? Mas não tem um pesar nisso? Não tem um ai nisso? Não tem um estigma negativo nisso? Lógico que tem. Por isso que não era para comer. Se o homem não tivesse comido, nós teríamos chegado até aqui sem a degradação do pecado. Quer ver? Olha só, para aqui. Ei, pode continuar. Não pense comigo. Olha que Deus disse, olha, se você comer desse fruto, você certamente vai morrer. Porque
Ali era a árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer, certamente ia morrer. Deus já estava compartilhando com ele o que o fruto iria causar sem ele ter comido já. Então tinha como você alcançar todo o conhecimento da ciência do bem e do mal sem ter comido, debaixo da proteção de Deus. Existe um crescimento saudável e proporcional à sua fé, debaixo da unção de Deus. Existe aquela emancipada de Deus. Aleluia, que vai ter a sua prova de destruição. Quantos homens estão em cima do púlpito pregando, fazendo grandes seminários, em grandes congressos, sem a cobertura divina? Meu Deus! Aleluia, Jesus! O negócio é crescer debaixo da graça do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos homens estão de trás de volantes, IB Ultra Mega, Super Carão, mansões, mas de fora da graça do Senhor. Existe crescimento fora da graça. Quer ver? Deixa com que os dois cresçam juntos, o joio e o trigo. O joio também cresce. Meu Deus! Pasme, Asaf quase desviou, porque ele falou assim: por pouco meus pés não desviaram, por eu estar olhando na vida dos ímpios e vendo que eles prosperavam até no seu velório. Eles não tinham dores. Se comer, certamente morrerá. Então por que eu vou comer? Deus já começou a compartilhar comigo a ciência do mal e do bem. Se eu comer, eu morro. Se eu não comer, eu vivo. Ciência do bem e do mal, antes de comer. Ó, eu tenho isso comigo. Não necessariamente era necessário Jacó ter feito toda aquela extrapolia para poder alcançar aquilo que Deus já falou desde o ventre da mãe dele, que o maior serviria o menor. Nem que Deus matasse Esaú, mas Deus faria alguma... Amado, porque Deus vai fazer na sua vida, não precisa você entrar no caminho, não precisa você fazer nada, não precisa você agariar confiança de ninguém para chegar a um determinado local, para ter aquilo que Deus já falou que era seu. Jafité se precipitou em oferecer um sacrifício a Deus de holocausto por aquilo que Deus já falou que já ia dar a ele. Às vezes nós nos precipitamos. Domínio próprio. Adão não teve, Eva não teve, isso vem desde o começo. E olha, eles não teve, não foi depois do pecado, não. Foi antes do pecado, não foi depois de ter comido a fruta, não. Ei, podemos dizer, porque o homem era pecaminoso, comeu a fruta, por isso que não. Antes do pecado, ele já não soube lidar com a questão do domínio próprio. E por que eu estou falando para você? Que Deus colocou ali, para que nós chegamos aqui hoje. Tendo esse domínio próprio, porque ninguém nasce tendo domínio próprio. Nem o próprio Adão foi criado tendo domínio próprio. Ele caiu antes do pecado, antes de ter comido. Eva comeu, caiu antes de ter comido. Por quê? Porque o domínio de si, das vontades, dos desejos, ele só é realizado, esse domínio só é concretizado por através de experiências de perdas. Então, existe um crescimento nisso. Saudável e proporcional. Saudável e proporcional. Saudável porque tem que ser paulatinamente. Perfeito? E proporcional. Só um para se de cadeira. Você pega uma cadeira, bota aqui em cima, ela vai ficar em pé, não vai? Você pega outra cadeira, bota aqui, ela vai ficar em pé, não vai? Se eu pego outra, bota aqui, ela vai ficar em pé, não vai? Aí eu vou botando, até aqui ela fica em pé. Mas imagina, se eu vou botando uma escada e vou botando, e eu não faço uma base. Se eu não tenho uma base, não é proporcional à altura. Para ser proporcional à altura, eu tenho que ter uma base proporcional à altura. Tem pessoas que querem crescer sem uma base. E não é saudável e nem é proporcional. E qual é a base? Primeira base. Ser dominado, ou se deixar ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Em outras palavras, domínio próprio é temperança na Bíblia. Você vai ver quando eles mudam a interpretação, eles põem temperança. Eu preciso ter temperança. Eu preciso ser temperado. Se o tratamento terapêutico é a arte de se contrariar, então entra nesse contexto o quesito temperança. Todo dia o amigo Alexandre falou assim: Paulo, não vai, cara, o jeito tá PG na mão aí, cara. O que eu fiz? Eu ouvi o que ele falou,
Poderia? Não. É impossível, eu tenho que ter domínio próprio. Não. Desci aqui, ó, direto, vou nem pra casa. Cheguei lá, lá na casa da minha mulher, ela peguei aquele dia. Aqui, amor, compra uma carne, faz alguma coisa aí, toma aí. Dei na mão dela. Eu tinha que ter comprado o chip, comprado algumas coisas, botei na mão dela. Aí ela, quem quiser perguntar, ela pode perguntar. Ela falou assim, amor, quando você viu nas costas, eu vi você saindo. E a menina lá do caixa, ela perguntar, o seu marido é pastor? Ela não sabe que era um cara que estava lutando contra os desejos das drogas. Era o domínio próprio. Hoje, eu posso estar utilizando de subterfúgios para me poder resgatar o meu eu. O meu eu mesmo. Amanhã, nesse processo gradativo e positivo, né, saudável, porque a minha base só requer que eu faça isso, mas talvez eu possa fazer muito mais amanhã, poder ir no banco, tirar 100 mil reais e ter o controle suficiente para não fazer aquilo que eu realmente não quero fazer. Então eu desejo que todos que estão aqui ouvindo essa palavra essa manhã tenham esse domínio de fazer aquilo que é certo, de que realmente se deve fazer. Aleluia. Que Deus possa entregar a cada um o domínio que um dia perdemos, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade essa manhã.